bem-vindos à aula sobre o sistema nervoso, onde trataremos especificamente sobre sua anatomia e suas principais funcionalidades, dependente de onde encontramos suas ramificações em nosso corpo, responsáveis por nos dar estímulos e sensações através das mais diversas situações sofridas ou presenciadas por eu e por você no nosso dia a dia. Nós somos alunos da Faculdade Unicentro, do curso de enfermagem. O sistema nervoso possui uma massa de apenas 2 kg em nosso corpo e é considerado o menor sistema entre todos os 11, porém o mais complexo. E é basicamente constituído por células da glia e neurônios. As células da glia servem para isolar, apoiar e nutrir os neurônios. Já os neurônios servem para transmitir impulsos ao nosso corpo, fazendo com que tenhamos reações a mais diversas situações sofridas no dia a dia. Essa é a estrutura de um neurônio. Nas extremidades, podemos encontrar o que chamamos de dendritos, que são os responsáveis por receber os estímulos de outros neurônios. Logo após, encontramos o que chamamos de corpo celular. O corpo celular é o lugar onde os dendritos estão agarrados e é responsável pelo armazenamento do núcleo, o núcleo dos neurônios, né? Ao redor do núcleo, vemos alguns pontos pretos, escuros, escurecidos, né? Eles são chamados de corpúsculos de Níssil. Esses corpúsculos de Níssil são algumas organelas presentes no corpo celular, como ribossomos, retículo endoplasmático rugoso, mitocôndrias. Essa parte mais comprida, como se fosse uma cauda, é o que chamamos de axônio. E no final temos as terminações axônicas, também conhecidas como telodendro. Presas ao axônio, temos o que chamamos de bainha de mielina. A bainha de mielina, no sistema nervoso central, ela é produzida pelos oligodendrócitos e no sistema periférico, ela é produzida pelas células de Schwann. Essa bainha de mielina, ela serve para que quando o impulso, as informações forem passar por esse axônio, ela não demore a passar a outro neurônio, as informações ao restante do nosso corpo não demore a chegar, para que a gente tenha uma ação e reação de imediato, né? Entre as bainhas de mielina temos os nós de Ranvier. Esses nós de Ranvier é por onde essa informação vai passar. Ela vai passar em forma de saltos, ela vai ficar saltando durante toda essa terminação do axônio. E isso faz com que a informação não demore a chegar. Pessoas com esclerose, por exemplo, elas não possuem essa bainha de mielina ou têm deformações nela, né? Por isso que pessoas com esclerose demoram a entender as informações, têm reações mais lentas, né? Não conseguem compreender as mais diversas situações rapidamente. Os tipos de neurônios são classificados em 3. Temos os bipolares, os multipolares e os pseudo-unipolares. O sistema nervoso ele pode ser distribuído de 2 formas: o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O central ele é constituído por encéfalo, cérebro, cerebelo e medula espinal. Já o periférico são constituídos por gânglios nervosos e nervos. O sistema nervoso periférico, além de tudo, né, de ser constituído por gânglios nervosos e nervos, ele também pode ser entendido como emersões de nervos a partir do sistema nervoso central. Tudo que sai do sistema nervoso central e vai ramificando-se por toda a parte do corpo é considerado sistema nervoso periférico. Da parte craniana, né, emergem 8 pares de nervos. Todos eles são nomeados, né, com nomes, pois eles são responsáveis por dar estímulos na parte mais facial, a parte da cabeça, a craniana. Já a parte da medula espinal, ela emerge 31 pares de nervos. Elas não são nomeadas, mas dão estímulos a todo o restante do corpo. Essa foi uma pequena parte introdutória do que é o sistema nervoso e de suas partes constituintes. Agora, para melhor entendimento,
Sigamos a outra sequência de vídeos com as outras colegas do grupo. Olá, tudo bem? Me chamo Cristiane, sou componente do grupo responsável pelo sistema nervoso e vou falar um pouco sobre a medula espinal e os nervos espinais. A medula espinal e os nervos espinais são responsáveis primeiramente por controlar nossas reações mais rápidas a alterações ambientais. A medula espinal está localizada no canal vertebral da coluna vertebral. Bom, assim como no encéfalo, que é protegido por meninges, na medula vertebral também é protegida por meninges. E além desse canal vertebral que protege a medula, também temos um licor que fica circulando ao redor da medula. E temos 3 meninges que protegem a medula. A primeira é a dura mater, que é a mais superficial. Ela é composta por tecido conjuntivo denso, não modelado. Temos a aracnoide, que é a segunda, aracnoide mater. Ela é intermediária, composta por células. E temos a pia mater, que consiste em células pavimentosas finas e cúbicas. Ela é a mais interna. A medula espinal estende-se do bulbo do encéfalo até a margem superior da segunda vértebra lombar. O fim da medula espinal forma uma estrutura cônica, triangular, que é chamada de cone medular. Essa medula espinal, dividida em um corte transversal, ela fica dividida pela parte esquerda e parte direita. Se dá anteriormente pela fissura mediana anterior e posteriormente pelo sulco mediano posterior. Esse H que a gente vê no meio da medula, ou em uma forma de borboleta, mais conhecido por H medular, é composto por substância cinzenta. A parte posterior do H medular é formado pontas, que nós chamamos de cornos posteriores. E é a parte que recebe os neurônios sensitivos dos nervos periféricos, da periferia. E a parte anterior do H medular é formada por projeções que nós chamamos de cornos anteriores. E de lá vai partir os neurônios motores. E os nervos espinais? Os nervos espinais estão associados à medula espinal. Eles originam-se tanto do encéfalo quanto da medula espinal. Os nervos são feixes de axônios. E o que são esses axônios? Axônios são partes de neurônios que são responsáveis pelos nossos impulsos elétricos. E temos 3 revestimentos de tecido conjuntivo que são associados a esses nervos que vão proteger os axônios. Esses 3 revestimentos são o endoneuro, o perineuro e o epineuro. E agora eu vou fazer uma demonstração de como vai acontecer esses 3 revestimentos dentro do axônio. Aqui temos vários axônios. O endoneuro ele vai envolver esses axônios individualmente. O perineu vai envolver esses axônios que podem também ser chamados de fascículos. E o epineuro vai envolver completamente esses fascículos, que são os nervos. Emergindo dos plexos estão os nervos com nomes que descrevem as regiões gerais. Os nervos do plexo cervical são os nervos que inervam a pele, músculos da cabeça, o pescoço e parte superior dos ombros. Os nervos do plexo braquial vão inervar os membros superiores e diversos músculos do ombro. Os nervos do plexo lombar, eles inervam partes genitais externas,
órgãos genitais externos, melhor falando, partes inferiores e a parede abdominal anterolateral. E o nervo do plexo sacral vai inervar parte inferior, o períneo e as nádegas. Espero que eu tenha conseguido repassar um pouco de entendimento sobre a medula espinal e os nervos espinais, e agora sobre o encéfalo e os nervos cranianos, vou deixar com minha amiga Daisy. Olá, tudo bem? Meu nome é Daisy e eu vou dar continuidade aqui com o encéfalo e nervos cranianos. E primeiramente vou iniciar aqui falando sobre a estrutura, né? Durante o seu desenvolvimento embrionário, as vesículas cerebrais, elas partem e formam-se a partir do tubo neural, né? E ela atua como precursora de diversas partes do encéfalo, né? Como por exemplo o telencéfalo, que forma o cérebro, o diencéfalo, que forma-se no tálamo, hipotálamo, o mesencéfalo, que permanece como mesencéfalo, o metencéfalo, que se forma na ponte no cerebelo, e o miencéfalo, que se forma-se o bulbo, né? As principais partes do encéfalo são o tronco encefálico, o diencéfalo, o cerebelo e o telencéfalo. E o encéfalo ele é protegido por ossos dos crânios e a meninge craniana, né? Essas meninges cranianas, elas são continuidades das meninges espinais. E mais explicativo podemos dizer que as meninges cranianas, elas são a dura mater, a pia mater e a aracnoide mater, né? E nesse contexto existe um líquido chamado cérebro espinal, que é formado para produzir proteção mecânica e química, né? Promovendo a circulação desses nutrientes. Porém, né, qualquer interrupção no aporte de oxigênio ou de glicose para o encéfalo resulta em enfraquecimento dessa parte. Ou seja, pode acontecer as mortes celulares das células encefálicas, né? E por isso existe uma barreira chamada hemotensão encefálica, que produz movimento de diferentes substâncias para o tecido encefálico por parte do sangue, né? E em velocidade diferente, que impede que essas substâncias entrem em contato do sangue para o encéfalo, né? Já o bulbo, ele é contínuo com a parte superior da medula espinal, contém também tratos sensitivos e motores e possui ligações com os nervos cranianos 8º e o 12º. A ponte, né, encontra-se superior ao bulbo, conectando a medula espinal ao encéfalo e ligando partes do encéfalo entre si, por meio de tratos, e ele é associado aos nervos cranianos 5 e 7 e o ramo vestibular do 8º, né? Já o mesencéfalo, ele se conecta com a ponte e o diencéfalo, e o mesencéfalo ele tem uma responsabilidade de conduzir impulsos motores do cérebro para o cerebelo e medula espinal, né? O mesencéfalo, após ele enviar esses impulsos sensitivos da medula espinal para o tálamo, né, ele regula os reflexos visuais e auditivos, né? E também nele contém núcleos associados aos 2 nervos cranianos, 3 e 4, né? E esses núcleos, eles ajudam a manter, né, a consciência, a provocar, acordar do sono, a provocar a regulação do tônus muscular, né? E já o cerebelo, ele ocupa faces inferiores e posteriores da cavidade do crânio, né? Ele consiste em 2 hemisférios laterais e um verme medial, e ele também se conecta ao tronco encefálico por meio de 3 pares de pêndulos cerebelares, né? E o cérebro, ele coordena as contrações do músculo esquelético para postura e equilíbrio, né? Já o diencéfalo, ele circunda o 3º ventrículo e consiste em tálamo, hipotálamo e epitálamo. O tálamo, ele se encontra na parte superior ao mesencéfalo, atuando como estações retransmissoras para todos os impulsos sensitivos do córtex cerebral, né? Ele é uma parte avaliativa com relação à dor, temperatura e pressão corporal, né? O hipotálamo, ele localiza-se na parte inferior, né?
e ele controla a divisão autônoma do sistema nervoso. Ele integra também, né? Ele conecta os sistemas nervoso e endócrino. Ele atua na raiva, na agressão, controle da temperatura corporal também, regula a ingestão de alimento e líquido. Ele estabelece ritmos também do nosso corpo, né? E o epitálamo, ele consiste em uma glândula pineal e núcleos nabeculares, né? E essa glândula pineal, ela produz a melatonina, que é uma substância que ela ajuda no controle e na promoção do relógio biológico do corpo e também no sono. Já o cérebro, ele é formado pelo telencéfalo, né, que é a maior parte do encéfalo, que seu córtex contém giros, fissuras e sulcos, e os hemisférios cerebrais são divididos em lobos frontal, parietal, temporal, occipital e ínsula, que não é visível na parte da superfície. E já a substância branca do cérebro encontra-se profunda ao córtex e consiste em axônios mielinizados e amielínicos. Ou seja, aqui falamos sobre o encéfalo, né? E a gente pode destacar também que o encéfalo ele cresce rapidamente durante os primeiros meses e anos de vida, né? Aqui podemos observar uma imagem, né, do encéfalo, como vocês podem ver. E agora vocês vão ficar com a nossa outra amiga. Olá, eu me chamo Lorena e juntamente com a minha colega Valderlane, a gente vai falar sobre o sistema nervoso autônomo. Eu irei introduzir sobre o que é o sistema nervoso autônomo e também falar sobre como é dividido. Então, o sistema nervoso autônomo, ele relaciona-se com o controle de órgãos internos, como os rins, intestinos e também da musculatura lisa, bem como a modificação do ritmo cardíaco e com a secreção de algumas glândulas. E esses órgãos e estruturas, eles apresentam um tipo de funcionamento que é conhecido como funcionamento involuntário. O termo autônomo, ele pode dar a impressão de que essa parte do sistema nervoso ele funciona de modo completamente independente, o que isso não é verdade. As funções do sistema nervoso autônomo sofrem constantemente a influência da atividade do consciente do sistema nervoso central. O conceito de sistema nervoso autônomo é principalmente conhecido como funcional. E anatomicamente, ele é formado por aglomerados de células que são localizadas no sistema nervoso central por fibras, né, que saem do sistema nervoso central através de nervos cranianos, nervos espinhais e também pelos gânglios nervosos que são situados, né, no caminho dessas fibras. E a parte de divisão, né, o sistema nervoso autônomo ele é dividido em duas partes, que é a parte do simpática e a parte do parasimpática. A maioria dos órgãos, né, eles apresentam inervação dupla, isto é, eles recebem impulsos dos neurônios simpáticos e parasimpáticos, e em alguns órgãos, os impulsos nervosos de uma parte da divisão autônoma do sistema nervoso, ele estimula o órgão para aumentar a sua atividade, que é conhecida, na verdade, como a excitação. E também tem os impulsos provenientes de outra parte simpática, que eles diminuem a atividade do órgão, que é conhecida como a inibição. Ou seja, nos órgãos em que o simpático é estimulador, o parasimpático ele tem a ação de inibidor, e assim vice-versa. Por exemplo, a estimulação do simpático ele acelera o ritmo cardíaco, e ao passo que a estimulação das fibras parasimpáticas ela diminui esse ritmo, né? E um exemplo que a gente pode dar é em situações de fúria, quando a pessoa está com algum tipo de medo, né? E aí os lábios delas começam a secar, o coração dela começa a ficar muito acelerado, ela
ela começa o corpo dela começa a gelar, a ter tremores, né? E já isso é na questão do simpático. E já na questão do parasimpático, a pessoa, ela se sente mais calma, né? Porque ele consegue controlar esses batimentos cardíacos e esse sentimento de fúria. E aí, os sistemas simpáticos e parasimpáticos, eles consistem, né? Cada um em 2 conjuntos de corpos neurais. O primeiro é o pré-ganglionar, que esse conjunto está situado no sistema nervoso central e tem conexões com outro conjunto que é situado nos gânglios, fora do sistema nervoso central. E temos também o pós-ganglionar, que esse conjunto ele tem fibras eferentes que vão dos gânglios aos órgãos efetores. Olá, meu nome é Valderrame e eu vou dar continuidade que a Lorena falou. A estrutura da parasimpática. Os corpos celulares de neurônios pré-ganglionares parasimpáticos encontram-se no núcleo de 4 nervos cranianos, no tronco encefálico, no córtex laterais, segundo ao quarto segmento sacral da medula espinhal. Os glândulos parasimpáticos são conhecidos como os glândulos terminais porque estão localizados próximo ao interior dos efetores vísceros. Os neurônios pré-ganglionares parasimpáticos fazem sinapses com os neurônios pré-ganglionares dos glândulos terminais. A estrutura da parte enétrica. A parte enétrica sistema nervoso consiste em nervos glândulos situados na parede gastrointestinal, pâncreas e vesícula biliar. Esta incrível rede nervosa contém aproximadamente 100 milhões de neuros, quase a mesma quantidade da medula espinhal. Os receptores dos neurotransmissores. Os neurônios colinérgicos incluem todos os neurônios pré-ganglionares simpáticos, parasimpáticos, todos os neurônios pós-ganglionares parasimpáticos e os neurônios pós-ganglionares simpáticos, que incluem a maioria das glândulas sudoríficas. E os neurônios adrenérgicos liberam noradrenalina. A agotina é uma substância que se liga ativo ao receptor imitando de humor de neurotransmissor natural. Um antagonista é uma substância que se liga bloqueando receptor, evitando dessa forma que os neurotransmissores ou o hormônio natural exerça e efetue. A função. A parte simpática favorece a função do corpo que suporta a atividade física, viscorosa e rápida produção de ATP em uma série de respostas fisiológicas chamadas de resposta de luta ou fuga. Para a parte parasimpática, regula a atividade, conserva, restaurando a energia do corpo. A integração do controle das funções autônomas. Um reflexo autônomo ajuda a atividade de músculo liso e músculo cardíaco e glândulas. Um arco reflexo autônomo consiste em um receptor e um neuro sensorial com um centro de integração dos neuros motores autônomos e efetores vísceros.